Bem-vindo ao Papo do Bem, um papo semanal para profissionais e líderes que querem subir de nível. Aqui a gente fala sobre gestão e negócios da vida real. E hoje eu tenho a honra de convidar e a felicidade de trazer o Gustavo Meira para cá para inaugurar um quadro novo que a gente está fazendo aqui no podcast que chama Qual a Tua História? O objetivo do quadro basicamente é que as pessoas excepcionais e fora da curva contem as suas histórias para te inspirar e te ajudar a subir de nível. Então, Gustavo, bem-vindo, cara. Para minha felicidade, você topou estar aqui nesse papo, a tua agenda já é difícil, agora ficou mais difícil ainda. Então, cara, bem-vindo, se apresenta aí para a galera. Obrigado pelo convite, Thiago. O Thiago tem sido meu mentor indireto ali o último ano inteiro, onde eu estava pensando o que ia ser meu próximo negócio, né? Eu sou o Gustavo, eu empreendo atualmente numa startup de tecnologia chamada Neotrip. A gente está desenvolvendo IA para o turismo e para a hotelaria, então é um setor que durante muito tempo ficou esquecido ali pela área de tecnologia. A galera não achava tão sexy o hotel quanto é, né, trabalhar num grande banco, ou trabalhar naquelas startups que estão em alta. E aí a gente percebeu que, cara, a gente tem um espaço gigantesco dentro do setor de hotelaria que a gente tem que aproveitar. E aí tem sido legal viver essa experiência aí nos últimos anos com tecnologia, e principalmente botando em prática o que eu aprendi ali no meu tempo nas grandes empresas que eu acabei trabalhando mais cedo na minha carreira. Então, atualmente, estamos sendo CEO e fundador da Neotrip. Boa! E, cara, vou voltar um pouquinho aqui a tua história, porque eu acho que é legal, né? O intuito do quadro é ouvir um pouco a tua história, porque você é um cara que eu admiro bastante, assim, pelo jeito, né? Pelo perfil empreendedor, como é, a tua cabeça. Acho que você fez coisas muito legais, né? A gente conversou bastante. Então eu queria, vou voltar lá na tua essência, apesar da sua pouca idade, mas muita experiência. Eu vou voltar um pouquinho até, porque o Gustavo passou pela Stone, passou pela Magalu, passou pela XP, passou pela Nubank, fundou a Nice House, que é um negócio que a gente vai falar bastante aqui, que eu acho que é legal você contar, que tem muita curiosidade ali. Então, cara, de novo, obrigado. Parabéns pelo novo empreendimento. Estou acompanhando aqui de perto, acompanhando nas redes, nossos papos. Acho que tem tudo para dar certo. Então, cara, começa contando um pouco qual que é a tua história. Tá, vamos lá. Acho que é legal contar como que eu arrumei um trabalho na Stone na época que eu não tinha faculdade, eu tinha 17 anos, 17 para 18 ali, quase que não podia trabalhar lá oficialmente por causa da idade, mas eu sou do interior de São Paulo, né? E minha família é muito simples e eu sempre tive acesso, muito pouco acesso, né? Nunca tive uma escola particular ou coisas do tipo, mas eu sempre tive um computador perto de mim. E isso acho que foi uma coisa que foi o maior privilégio que eu tive, que eu pude aprender tudo por lá. E durante muito tempo eu trabalhei já com 15, 16 anos, eu gostava de produzir conteúdo para a internet, e naquela época o Tumblr estava muito em alta. Era a rede social do momento entre as pessoas mais jovens. E eu comecei a viver essa época do Tumblr e produzir conteúdo para a internet, abrir um canal no YouTube, contando a minha história, contando o que eu gostava de fazer, que eu gostava de gravar vídeos. Só que aí eu aproveitei, né? Falei, pô, isso tá dando certo. Eu tinha 120 mil seguidores na época. E aí eu falei, cara... Em 2017 isso? Isso é 2017? Não, isso é 2014, cara. Isso é 2014, nossa. Isso é a época que, antes de eu viver o mundo corporativo ainda. E aí, tipo assim, eu falei, pô, eu sou capricorniano. Eu falei, se cada um desses 120 mil seguidores me desse R$1, eu ia ter 120 mil reais. Como é que eu vou fazer para transformar esses 120 mil seguidores, cada um fazer me dar R$1? E aí eu comprava muita coisa importada da China. Tipo assim, bonequinhos, porque eu sabia que eram mais baratas, action figures, né? Que eu gostava desse mundo nerd ali. E, cara, eu importava para mim e eu percebi que os meus seguidores gostavam da mesma coisa. Eu comecei a vender produtos ali com 15, 16 anos online. Só que eu tive um problema gigante com uma adquirente, que naquela época estava ali, né, se lançando, a adquirente, o mercado de pagamentos online era uma bagunça ainda, né? A gente não tinha esses facilitadores que hoje tornam tudo muito mais fácil. E naquela época, essa adquirente me deu uma puta dor de cabeça. E eu, com 15, 16 anos, tentando empreender, sendo eu empresa, né? Porque eu tinha que ir para a escola naquela época, era o ensino médio, produzir conteúdo ali para o meu canal, para ele continuar ativo, e principalmente mandar os produtos que eu importava. Então, o meu quarto era cheio de caixas. E eu, obviamente, quando deu problema, quando eu não consegui casar fluxo de caixa, já foi a minha primeira lição como empreendedor, né? Tipo, entender que
o fluxo de caixa ali era um negócio importante. Não deu certo no longo prazo, o Tumblr deixou de ser o que era, né? E aí eu aproveitei essa oportunidade, falar, agora eu preciso estudar, ir para o trabalho mais tradicional. Vim para São Paulo, a faculdade ali naquela época era de rádio e TV que eu tentei fazer, cara, só que eu falei, eu sou muito simples, venho de uma família muito simples. Então, eu precisava do FIES para poder funcionar, e naquela época tava uma bagunça, era um governo que estava saindo, e aí, tipo, todo o financiamento que tinha estava travado. Eu não consegui passar no FIES. Eu falei, caraca, tô em São Paulo, sem dinheiro, tipo, tentando reconstruir uma nova vida aqui depois dessa vida online que eu vivi ali durante muito tempo morando no interior. Só que nada tá dando muito certo. E aí, até que eu vi no Facebook uma vaga chamado. Que era uma foto do Dumbledore, tá? Tipo, do Harry Potter, falando: procuramos um mago dos vídeos. Eu falei, caramba, eu gosto de Harry Potter e eu gosto de produzir vídeos, vou mandar aqui um textão Sou contando a eu. minha história. Sou eu. Essa vaga é pra mim, né? Sou eu. Foi feita pra mim. Foi exatamente. Ah, eu tava com óculos mais redondinho ainda na época, até fizeram as semelhanças ali. E quando eu cheguei para essa entrevista, cara, eles não me perguntaram o que eu tinha aprendido na faculdade. Eles falaram para eu contar a minha história. E quando eu contei a minha história para aquela empresa que eu não sabia que estava procurando o mago dos vídeos, aquela empresa era uma startup de 100 pessoas na época, 100, 120 pessoas, ali na Faria Lima, aqui em São Paulo, que queria, né, mudar o mercado de pagamentos do Brasil, que queria colocar o empreendedor na frente de todo o negócio. E aí, quando eu contei a minha história, que eu tinha sido prejudicado por uma adquirente, tentando realizar o meu sonho alguns 2 anos atrás, de produzir conteúdo para a internet, abrir uma loja virtual, conseguir faturar, e a adquirente atrapalhou toda a minha realidade ali, eles falaram, cara, você quer ajudar a mudar essa história? E acho que esse foi o melhor convite que eu recebi na minha vida, porque ao invés de fazer faculdade, eu tive a oportunidade de entrar numa empresa que, né, hoje é do tamanho que é. A Stone dominou praticamente todo o mercado de adquirentes no Brasil nos últimos anos, e eu tive a oportunidade de ver de perto ali o que é uma cultura que muda o tempo todo, né? Que, tipo, uma cultura que, uma empresa que muda o tempo todo, mas uma cultura que tenta se permanecer ali, independente da quantidade de pessoas que chegam. E foi uma escola para mim. Então, acho que foi uma escola que abriu portas para trabalhar depois nessas outras empresas super legais. Então, o começo mesmo, assim, é raça, tentar entender como é que funcionam o mundo corporativo ali e pegar esse jeitinho que eu tinha desde o começo de só fazer as coisas, de entregar e aplicar naquela realidade, porque tudo muda. Então, não tem muito cadeira certa, né? Acho que isso, a flexibilidade de fazer o que era necessário, foi uma coisa que ajudou muito na minha carreira, mesmo sem a faculdade. Sim. Cara, por isso que eu queria te trazer aqui, porque né, só o início da tua história já é muito legal, né? Acho que a tua história ela é muito. De novo, apesar de você ser jovem, você passou por lugares muito relevantes e entrou de um jeito. Como é que eu vou dizer? Não tradicional, né? Naquele processo de entrevistas e tal. Acho que você já chega de um jeito diferente, bem cabeça de empreendedor, né? Assim, o cara. Isso é na última conversa, eu fiz uma conversa com uma menina que é headhunter, tem uma empresa de recrutamento e tal, e o tema da conversa era assim, o que tem mudado no recrutamento a partir do AI? A minha cabeça estava assim, bom, as empresas estão só já pedindo AI, né, pedindo experiência, o que o cara tem, o que não tem, o que mudou, como é que demite, como é que contrata, e ela trouxe uma perspectiva diferente. Ela falou, cara, não mudou nada no recrutamento. O que as empresas esperam das pessoas ainda é as mesmas coisas. É resultado, comportamento, atitude. Eu falei, puta, cara, eu achei que já tivesse, né? Porque assim, você já começa a pegar o hype, você já começa a entrar numa onda de pedir novas coisas, mas na essência as pessoas querem a mesma coisa, né? Então, cara, acho que isso é um exemplo importante, né? Mesmo você sem experiência numa grande empresa, a trajetória ainda ser muito novo, cara, você já estava fazendo coisas. Tua cabeça já era de empreender, então acho que isso é muito legal. E deixou curiosidade ali, né? De novo, voltando à coisa da história. Na época que você estava vendendo o produto e tal, chegou a ganhar dinheiro, conseguiu vender, aprendeu Sim. logística, teve alguma coisa ou não deu certo? Foi o que abriu portas para eu comprar minha primeira câmera, foi o que fez eu conseguir ajudar minha mãe pela primeira vez ali. A minha mãe é diarista, né? Legal. Então, para mim, tipo, era uma realidade muito fora da curva ter acesso a tanta coisa diferente da realidade ali que a gente vivia.
Então, deu para aprender bastante coisa, principalmente o que fazer com o mercado de pagamentos ali, né? O que era um gateway de pagamentos, o que era uma adquirente. Então, eu já sabia um pouquinho do que esse mercado precisava ali, de certa forma. E eu acho que você falou é muito bom ali, até porque quanto à questão do recrutamento, porque todas as empresas que eu trabalhei, elas são muito fortes em cultura. Assim, todas elas Sim. são bem detalhadas e pegam muito forte nesse ponto que, para mim, eu não entendia no começo o que era esse negócio de cultura de empresa, só que me jogaram Uhum. de área em área em área. Eu fui para RH, eu já fui para o marketing, já fui para várias áreas ali é, nesses anos dessas empresas. E para mim, a palavra que sempre ficou na cabeça era de cultura. Então, acho que agora empreendendo também é o que eu espero conseguir replicar nos meus negócios, né? Tipo, como é que eu crio uma cultura nova, diferente, legal, que represente isso que eu estou vivendo nos últimos anos. Então, acho que foi uma das coisas mais legais de aprender nesses negócios. E na parte de empreender ali raiz, pelo menos, ó, sei que escolher adquirente certo é um ponto importante. Já é o primeiro insight, né? Para quem quer vender. É que hoje está muito mais fácil também, né? Tá, Hoje tá. já você bota em marketplace, enfim, facilita, tem muita gente fazendo isso, apesar de quantidade de fraude que tem também, né? Que isso é um caos. E lá na Stone, cara, conta um pouco lá como é que foi tua trajetória, porque, de novo, eu quero explorar bem isso, porque, de novo, eu acho que você é um cara totalmente fora da curva, tua cabeça é completamente diferente, depois eu quero chegar no Nice House, que ali deve ter muita história legal para contar. Mas falando de cultura até, se você puder contar um pouco, porque você pegou a Stone bem no início, né? Então, ainda de 100 pessoas para uma empresa com aquele apetite do que queria ser o que é hoje, parecia uma empresa super pequenininha, né? Então, Sim, deve ter sido um período muito legal ali da construção da cultura, inclusive. foi muito legal, assim, e principalmente para mim, pô, eu tinha o André Street que estava ali do lado acessível, eu tinha o Pedro e o Henrique da Brex, né, que na época era o Pagar-me ainda, Uhum. que sentavam ali do lado. Então eu ver essas pessoas que Demais. construíram tanta diferença no mercado hoje, que estavam ali e eu estava assistindo eles trabalharem e gravando a maior parte disso tudo, eu estava ali atrás das câmeras, entendeu? E eu estava editando aquilo depois. Então, aquele início, o mago dos vídeos que eles buscavam, foi o meu repertório que eu precisava para Mago dos realmente aprender pra caramba o que eu queria fazer no resto da minha vida. Eu percebi que, cara, os vídeos eram o começo ali daquela história que depois eu ia aprender muita coisa nova. E a Stone, sim, mudou muito de um dia para o outro, continua mudando até hoje, né? Acho que isso nunca perdeu, mas o que eu aprendi principalmente ali com a primeira líder que eu tive, que foi a Lívia Kuga, assim, que ela é sensacional, ela é minha mentora até hoje, e ela sempre me trouxe muito de que, cara, não tem desafio, assim, que uma pessoa não consiga resolver, contanto que ela se dedique, ela pense muito naquilo, e que, cara, faça muito com o coração. E quando a gente percebe que, cara, mesmo numa empresa com muito peso, né, com muita cobrança por resultado, você consegue ainda trabalhar de maneira leve, você consegue aprender na prática sem se preocupar em errar ou não, foi um ponto principal. Tipo, ninguém nunca julgou perante os erros, né? Sempre foi tipo, cara, ok, conserta e faz de novo. E eu acho que o espaço de errar ali sempre foi muito verdade, sempre foi muito presente ali. Eu aprendi tudo muito na prática e com liberdade. Tipo assim, nunca ninguém me segurou para fazer nada. Tudo que eu queria fazer, ali, de certa forma, eu fazia. E, para confiar numa pessoa até mais jovem ali, que, tipo, tem muito menos Sim. anos do que você, sobre como você deve fazer uma coisa ou não, como você deve fazer um post numa rede social, como você deve se comunicar com essa geração mais nova, foram coisas que me deram essa confiança e deu super certo. Então, acho que, primeiro de tudo, trabalho duro, né? Acho que eles trabalhavam muito, isso sempre foi muito exemplar para mim. E naquela época eu não tinha nada para fazer além de estar no escritório. Então, a minha vida era aquilo ali, né? Então, Workaholic, né? O cara. Essa era o parque de diversão. era a minha parte de Também que você diversão. gostava, né, cara? Você gostava também, né? Acho que teu, obviamente, claramente, desde o início, acho que teve um pouco de necessidade também. Você fala, Com puta, eu tô olhando certeza. aqui pra minha realidade. Pô, simples e tal, eu não quero viver isso aqui. Quero ir para um outro lugar. E a gente gosta, né? Então você era o match perfeito, mago dos vídeos. Cara, você tinha que estar no teu LinkedIn, mago dos vídeos. Sua primeira experiência numa grande empresa, mago dos Foi, vídeos. foi isso. Maravilhoso. E, cara, tipo assim, para mim era o melhor dos mundos. Eu tinha 18, 19 anos, eu tinha ali um MacBook maravilhoso para trabalhar, eu tinha a câmera mais top do mercado
E aí, tipo assim, eu tinha algumas missões ali dentro, né? E eu caí fazendo vídeos, produzindo todo o treinamento que ia ser feito em vídeo para todos os polos comerciais que iam ser criados ao longo dos anos. Eu tinha que criar o treinamento de cultura, eu tinha que criar o treinamento Caramba. explicando como o mercado de pagamentos funciona. E aí eu que roteirizava esses vídeos, eu buscava as pessoas para gravar, a gente editava, animava. Então, o meu primeiro ano inteiro na Estônia foi de aulas mesmo ali, de entender isso tudo. E aí, quando eu acho que eles perceberam que eu estava na cultura, né? Acho que eu tinha entregado o resultado e que eu já estava representando bem ali o negócio, me chamaram para fazer parte do time de Talent Acquisition, né? Que é esse time de recrutamento, para a gente fazer toda a parte de marca empregadora dos processos de trainee da Stone, né? Que naquela época era o Recruta. Ainda era o Recruiter Pax naquela época, que era a holding que cuidava ali da Stone, hoje era Recruta Stone. E aí eu comecei a entrar no mundo do RH. E aí, quando eu comecei a entrar no mundo do RH, foi quando eu comecei a entender que o conteúdo, ele era um pedacinho importante de disseminação da cultura. Fazer vídeos era a nossa forma de internamente conseguir fazer com que todo mundo falasse o mesmo negócio. E no Magalu, que foi quando surgiu essa proposta de ir para lá, foi justamente com esse objetivo. Eles tinham ali uma empresa completamente diferente da Stone, porque a Stone tinha ali menos de 10 anos, o Magalu já tinha mais de 60, e eu era uma pessoa que tinha ali no mesmo time que naquela época com 22 anos, 22, 21, 22, tinha que conversar com pessoas que eu tinha de idade, tempo de casa. E aí eu acho que para mim a transição principal ali de Magalu, de Stone para ir para Magalu, mas que ainda assim se manteve muito, foi a minha entrada de vez no RH ali, que foi quando eu comecei a lidar com pessoas, aprender mais sobre liderança, sobre tecnologia principalmente, que eu cuidava da parte de tech, mas aí o resto da história. E o que que você... Acho que é engraçado que o teu... Não é que foi invertido, né? Mas você empreendeu muito jovem e aí foi para carreiras de grandes empresas, né? Para o lado mais corporativo. Você arrepende de ter ido para as empresas? Acho que não. Eu estava sendo preparado para esse momento, entendeu? Se eu tivesse feito as coisas antes, eu acho que não teria dado certo. Então, acho que o que eu tive de aprender nas empresas grandes ali foi a minha essência principal. E eu cometi os erros que, empreendendo, que eu também só poderia aprender empreendendo. Então, acho que cada coisa no seu tempo ali também. Eu tenho muito preparado, assim, ultimamente, os meus próximos anos. Então eu sei quando é o momento de se arriscar um pouquinho mais, de conseguir, tipo, dar um próximo passo, porque empreender não é assim do dia para a noite. A gente não consegue abrir mão de um salário legal, de abrir um bônus legal, de abrir mão da CLT para voltar para esse mundo que, tipo, inseguro para caramba, que, tipo, o dinheiro começa a ficar apertado às vezes e a empresa ainda talvez não esteja te rendendo dinheiro. Então, empreender é uma história de capacitação mental ali, eu acho, de se preparar, porque são dramas que você não enfrenta numa grande empresa. Tipo, ninguém vai negar orçamento numa grande empresa para um projeto que é legal e que tem potencial. Enquanto você está empreendendo, você tem que encontrar a forma certa ali de organizar todo o Você resto. mesmo, né? Você mesmo nega sua própria verba, né? Porque você sabe que não vai dar, porque o projeto... Muito legal, cara. E o teu, você acha que é um cara bem autodidata, assim, nas nossas conversas paralelas dá pra ver o quanto você se dedica, entra e, cara, tu vai a fundo ali e você traz, às vezes, pontos de vista muito legais, assim, que eu olho e falo, cara, eu nunca tinha olhado por esse lado aqui. Eu acho que você aprofundou em temas e tal. E o quanto você acha que o teu talento foi fundamental para isso acontecer? Então, a pergunta é assim, ó, separando, né? Eu acho que tem uma coisa que eu acho que você é um cara talentoso, mas o quanto você acha que o talento foi fundamental para essa sua trilha, ou se, cara, é meio isso é meio blasé e foi mais raça, pancadaria. É que se você é forçado a aprender e fazer as coisas nessa realidade. Eu não tenho esse negócio de achar que eu sou de talento, não. Acho que foi raça sempre o tempo todo. Tipo, tanto que eu não nasci sabendo a maior parte ali, obviamente, das coisas que eu sei, mas eu percebi que as pessoas que sabem foi porque se esforçaram muito. Então, acho que a receitinha ali estava muito clara na minha cabeça de que se eu se esforçasse, ia dar muito certo. Mas principalmente aprender na prática, assim, Thiago. Tipo, que nem eu falei da liberdade que me deram para errar o tempo todo e de que confiaram no meu trabalho.
Tipo, cara, eu tinha 18, 19 anos, a gente estava gravando o primeiro comercial que ia ao ar da Stone ali no primeiro polo Absurdo. deles em Cabo Frio. Tipo, cara, Que é loucura. muito legal. É muito legal. Tipo, era eu e meu É. melhor amigo ali, tipo, da vida até hoje, né? Que são as pessoas da Stone eu levei para a vida durante ali todos os meus próximos trabalhos, a gente acabou se reencontrando, mas acho que esse ponto de confiar, de poder errar e aprender na prática, para mim foi o melhor. E assim, material, cara, é o YouTube. Eu não tinha, antes das IAs me ajudarem a aprender mais rápido, que eu acho que hoje em dia tem sido o mais legal de, tipo, empreender em comparação ao que foi nos últimos anos, é que o aprendizado está muito mais rápido, principalmente por conta das IAs. Mas naquela época era YouTube, era fórum da internet. E sempre tinha alguém, às vezes até mais jovem que eu, que já tinha resolvido aquele problema. E aí eu ficava pensando, cara, tem gente aqui com 30 anos de carreira que bate cabeça para resolver problemas simples, enquanto eu consigo pesquisar e encontrar a resolução desses problemas de maneira muito fácil. Então, acho que é mais sobre curiosidade, obviamente, e força de vontade ali, de buscar a informação onde ela está. Não vai estar no veículo mais fácil, não vai estar no veículo mais óbvio, mas às vezes você encontra, sabe? Então, acho que essa capacidade de ir resolvendo o problema é uma coisa que me forçaram a fazer desde sempre. E aí a gente inventa. E aí, quando eu percebi que as coisas que eu inventava estavam dando muito certo, eu falei, cara, as grandes empresas são isso. Não é como se todo mundo soubesse o que está fazendo. Todo mundo está tentando e errando. E quando você aprende meio cedo que as pessoas também não sabem o que elas estão fazendo, aí você fala, cara, vou propor algo diferente. E se esse algo diferente dá muito mais certo, você ganha uma visibilidade muito mais rápida. E isso deu muito certo nas empresas que eu trabalhei, principalmente por causa que eu estava dentro de um RH. O RH ali, ela era uma área que durante muito tempo foi processual, né? Tipo assim, meio que era mal vista, porque era quem demitia, quem contratava. E aí a gente viveu uma transformação do RH nos últimos anos, que ela se tornou uma área estratégica da empresa, que ela dita como a Sim. cultura anda, que ela controla o orçamento, que ela faz muitas outras coisas do que era o RH do passado. E principalmente na aquisição de talentos, no marketing. Como é que eu trago esse cara para vir trabalhar comigo? E aí, por exemplo, eu tinha muito facilidade para contratar desenvolvedor, porque eu sabia onde encontrar ele. Eu sabia que ele estava lá num fórum da internet, eu sabia que ele estava, às vezes, indo no meetup da comunidade, eu sabia quem eram os influenciadores daquela comunidade, né? Então, o dono da comunidade da linguagem tal conversa com as pessoas que eu preciso contratar. Vou patrocinar o evento dele, vou trazer ele mais para perto, que são coisas que hoje em dia a gente faz, né? Muito fácil, mas que naquela época a gente estava tentando e errando também. Então, acho que o legal, assim, de quando eu comecei a viver esse mundo corporativo, ir para o RH e conseguir trazer esse trabalho mais para perto, eu percebi que o diferencial era que eu era mais jovem, o diferencial era que eu fazia as coisas diferentes, e por isso que dava mais resultado. Uhum. Uhum. E você ainda encontrava. Acho que você passou por empresas legais também, que é um pouco mais cabeça aberta. A Magalu é um pouquinho mais velha, mas Stone, XP é a cabeça mais jovem, né? Mais aberta assim, a erro, a coisas novas, super agressivas, né? Empresas que estão brigando ali por mercados tradicionais, mas tu enfrentava muita barreira lá para implementar as suas teses, o seu ponto de vista diferente. Cara, no Magalu foi muito mais fácil, assim, porque o Magalu estava vivendo esse momento de transformação de uma maneira raiz ali. A empresa inteira se abriu e colocou o Luiza Labs, que era esse laboratório que nasceu numa Uhum. sala de massagem, é o Laboratório de Inovação e Tecnologia do Magalu, né? Nasceu numa sala de massagem. E ver que essa disseminação já tinha acontecido lá antes de mim. Então era muito mais fácil, eu só estava continuando o trabalho que eles já Uhum. tinham iniciado. Na XP, eu acho que era uma reconstrução, assim, tipo, meio que trabalhar com uma empresa de mercado financeiro de alta pressão, para um cara que está preparado para o mercado financeiro faz sentido. Para um desenvolvedor, às vezes ele repensa, né? Tipo assim, cara, Sim. faz sentido eu trabalhar realmente numa empresa nesse nível, sendo que às vezes eu consigo trabalhar remoto, eu consigo trabalhar em uma empresa de fora. Então, acho que o desafio da XP em contratação e também internamente ali eram outros que o Magalu já até tinha vencido. Tanto que eu encontrei muita gente do Magalu por lá quando eu fui também. Então, essa briga por talentos estava acontecendo de maneira mais forte Uhum. ainda nessa época, ali entre 2015 e 2020, né, esse momento pré-pandemia, que as startups estavam bem aquecidas.
E quem sabia contratar bem dev conseguia trazer essa galera muito mais para perto. Mas eu nunca encontrei reticência não, tá? Tipo, acho que eu sempre me dei super bem com, independente da idade, todos os lugares ali sempre foram muito tranquilos, e eu acho que eu tinha um diferencial que eu sabia falar com elas, sabe? Tipo, não tinha essa distinção de achar que por eu ser mais jovem, e eu acho que o que a maior parte da geração Z peca hoje é por causa disso. Entra no ambiente de trabalho, tipo, achando que as coisas são que nem na internet, às vezes, que a vida é um morango, e aí percebe que não dá certo, que não é a mesma coisa. E aí eu acho que esse é um dos pontos que para mim sempre foi muito claro. Tipo, cara, a gente está construindo juntos e o que você já sabe é importante para mim também. Então sempre foi um negócio de muita colaboração ali, principalmente porque empresas estavam colhendo os resultados disso, sabe? Estavam sentindo na prática a diferença de quando você consegue fazer esse mix ali no perfil das pessoas que trabalham com você. Total. E, cara, aqui a gente fala muito sobre... A gente tenta gerar insumos e insights para as pessoas que querem subir de nível, né? Os profissionais que querem subir de nível, e aí eu sempre separo um pouco o lado técnico do que é comportamental, digamos assim, o hard skills, soft skills, né? E sempre que eu converso com alguém e pergunto sobre isso, independente do tema, se é um tema mais técnico ou não, a pergunta é assim, o que você acha que separa uma pessoa que consegue subir de nível, não necessariamente só na subir de cargo, mas assim, você vê que aquela pessoa tem um nível diferente de conversa. Ela tem repertório, você olha e fala, pô, isso aqui dá para promover, essa pessoa vai longe. O que você acha que separa essas pessoas, excluindo o lado técnico, né? Porque, de novo, o cara que é técnico, ele pode escolher ser técnico o resto da vida, ele vai ser um super técnico, ou mediano, né? Enfim. Mas o que, nas empresas todas que você passou aí na tua vida empreendedora, o que você viu que separavam as pessoas que tinham capacidade de subir de nível, que você fala, cara, essa pessoa é diferente? Acho que principalmente a adaptabilidade, não sei se seria essa a palavra certa, mas ser capaz ali de, tipo, mudar a chavinha na sua cabeça e entender que, às vezes, o perfil de alguém que trabalha com você é um pouco diferente e que para o time ter alta performance, cada um precisa contribuir um pouquinho num negócio que faça sentido, sabe? E eu acho que, às vezes, cara, eu sei que eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu sou difícil processualmente, tipo assim, de conseguir fazer as coisas né, tipo, organizadinhas, eu sou mais o vai lá e faz, o que o feito é melhor que perfeito. Só que isso não escala, né? Isso no longo prazo não funciona. Então eu sei que as pessoas que eu quero trazer para perto de mim são pessoas que vão me ajudar a organizar melhor os processos, que vão ajudar a trazer e descer tudo que a gente precisa para o negócio acontecer. Então eu acho que se adaptar ao time, cada momento a gente precisa mudar um pouquinho da função, fazer uma coisa um pouquinho diferente, foi uma das coisas que para mim foi uma soft skill que brilha muito, assim, uma pessoa que não tem tempo ruim em fazer algo que não é talvez ali do job description dela. Porque é um negócio que, cara, eu acho que, obviamente, não é para você se desorganizar, ser um apagador de incêndios, como a gente gosta de falar em toda a empresa, né? Sim. Sempre tem o que apaga incêndio. Mas, cara, saber apagar incêndio também é um negócio que, tipo, te estimula a crescer, pô. Você, às vezes, tem que pensar racionalmente para resolver um problema que no próximo você vai resolver de uma maneira muito mais fácil. Então, acho que como a gente apagou muito incêndio ali nos últimos anos, em todas essas empresas, acho que esse foi o ponto principal ali, cara. Eu não vou deixar o negócio pegar fogo, porque eu sei que não é da minha alçada. Se eu vi que tá pegando fogo, eu posso ajudar, pô, eu vou fazer isso. Eu acho que se faz bem pro negócio, faz sentido, né? Animal. Na tua cabeça, cara, é muito boa, de novo. Tu tem pouca idade e tem muita bagagem, né? Assim, de novo, é muita porrada, né? Acho que tanta porrada leva a gente para o próximo lugar. Acho que tem uma coisa do nosso espírito mesmo, já veio ali embarcado. Quando a gente veio, já veio uma coisinha a mais ali, um foguinho, alguma coisa, mas o dia a dia vai moldando muito. E aí, fazendo um recorte aqui, né? Fazendo uma ponte entre o teu lado corporativo, que eu acho que você tem um ponto de vista muito parecido, assim, e eu costumo dizer pra galera que eu acho que todo mundo deveria ter passado por consultoria em algum momento da vida. E é isso, acho que você teve o benefício de passar por vários lugares dentro da mesma empresa. Então, é um pouco isso, você foi um pouco consultor dentro dos negócios. Cara, Maurício falando de RH, de marketing, de vídeo, então você tem que entender do negócio, né? Você não consegue ter uma visão específica da tua área. Quando é que te deu o estalo de voltar a empreender? O que aconteceu?
Você passou por empresas tão legais, cara, foi reconhecido, cresceu, recebeu proposta, a galera gostava de você. Tenho certeza que as pessoas tentavam te levar de volta de onde você saiu. O que aconteceu? Por que você quis voltar a empreender? Cara, é que eu acho que quando você nasce como uma pulguinha atrás da orelha ali, com essa vontade de empreender, porque eu acho que é muita vontade mesmo, assim, tem que ter muito foco ali quando você vai fazer isso. E para mim o estalo naquele momento foi oportunidade, assim, a gente conseguiu enxergar uma oportunidade que para o timing cabia muito. E naquela época, assim, eu estava trabalhando na XP. E a XP, ela ficava num edifício, né, super luxuoso aqui em São Paulo, na frente do JK Iguatemi. A XP tem um bônus super legal para quem performa bem. E estava num momento ali da minha carreira que eu percebi que, tipo, aquilo tudo, para mim, estava me chamando pouca atenção, enquanto ali embaixo, alguns andares abaixo, naquele mesmo prédio, estava o andar do TikTok. E eu tinha muitos amigos ali que estavam trabalhando no TikTok, aquela rede social chinesa que tinha acabado de chegar. E eu lembrei do Tumblr, assim. Eu lembrei da época que eu comecei a empreender, que era uma rede social que estava em ascensão, que crescia essas pessoas muito rápido, que conseguia, né, tipo, realmente mudar muito a vida de muita gente ali. Em nenhum momento eu queria ser influenciador, mas eu sabia que ele tinha uma oportunidade de negócio muito grande. E aí eu tinha alguns amigos ali, às vezes tomava um café ou outro, conversava, até que um momento eu percebi que, cara, eu recebi um bônus que era legal, conseguia ficar alguns meses sem trabalhar, eu acho que é agora que eu estou disposto a tomar esse risco de novo. Só que aí a gente, né, putz, eu fiquei com um negócio de TikTok na cabeça, trouxe alguns amigos ali próximos para empreender, e naquela época, cara, acho que todo mundo não esperava de que a pandemia ia durar todos os meses que durou. Nossa, E aí, nem fala. Falando disso esses dias. E, cara, a XP ali, tipo, eu resolvi sair mais ou menos em fevereiro, março, foi quando estourou todo o negócio. Em abril eu já resolvi, já estava empreendendo ali. E a gente falou, e eu tinha amigos próximos, né, que trabalhavam com criação de conteúdo, e o TikTok estava muito em alta lá fora com essas casas de criação de conteúdo, né? E aí eu falei, cara, putz, tá com um sinal aqui de que no Brasil isso pode ficar mais forte ainda, né? A gente puxa muito a tendência do que está acontecendo lá fora também. Hoje em dia a gente mais exporta a tendência do que puxa, tá? Hoje em dia o Brasil já está muito melhor do que os gringos no conteúdo ali, mas naquela época, tipo, a gente pegava ainda assim muita referência de fora. E aí tinha lá uma casa de criadores de conteúdo. E aí pensa, para mim que estava recrutando um assessor de investimentos na Faria Lima, de colete ali da XP, fazer Maravilhoso. essa mudança para contratar TikTokers, foi uma mudança que eu falei, cara, se eu não me adaptar e realmente me abrir a isso e viver isso na prática, o negócio não vai dar certo. E eu acho que tem potencial. E aí a gente passou a viver Mas essa conta. vida. Conta, fala. TikToker. Não, desculpa, eu te interrompi, mas eu queria que você contasse um pouco do que era o negócio, né? Que você falou do TikTok, estava ali embaixo, mas qual foi a ideia de negócio? O que era? Porque ali eu acho que tem muita coisa. Ali eu acho que o negócio, o buraco foi mais embaixo, né? Porque você era novo, cuidando de um monte de adolescente. Cara, conta essa história que é muito boa. Mas acho que vai na essência do negócio, assim, o que você percebeu na época? Como é que foi o. Como que você teve coragem de botar essa ideia de pé? Porque acho que você já narrou aqui um pouco da ideia das casas de criadores, mas detalhe, porque isso é muito legal. Perfeito, vamos nessa. E eu acho que naquela época ali, a gente tinha a Hype House, que era uma referência de conteúdo lá fora, e a gente percebeu que o TikTok estava dando muito engajamento, e que principalmente, não só o TikTok, mas que a dinâmica dos vídeos curtos estavam mudando a forma como a internet se comportava, e principalmente o algoritmo baseado no gosto e em quem você é, um algoritmo muito mais capaz de ler os seus comportamentos, tinha um grande diferencial. Então, perceber, né, que estava com os vídeos curtos e verticais em alta, isso muda um pouco de padrão de construção de conteúdo na internet, né? A gente adaptou aquele feed do Instagram para vídeo em tudo, tanto que a gente mal engaja hoje em dia com vídeos com conteúdo estático. Então, acho que esse foi um ponto, né? Primeiro foi por isso, a gente conseguiu ver que isso ia ser importante em algum momento. E acho que depois o TikTok estava dominado pela galera mais jovem, pela geração Z.
E eu acho que essa geração, geralmente, ela está na rede social onde os pais não estão. Ela foge ali do que estava acontecendo. Os pais já estavam no Instagram naquela época, então eles queriam ir para o TikTok. E aí, a gente também entendeu ali que a geração Z é quem mais tem tempo livre, é quem mais comenta, é quem engaja, quem passa ali, é quem compartilha, quem manda no grupo dos amigos. São as pessoas que estão ainda mais conectadas, né, do que algumas pessoas das gerações anteriores. E a gente viu, ok, tem muito tempo e muita atenção. A gente vive a economia da atenção, então vamos trabalhar nisso. Quando a gente percebeu que naquela época as marcas ainda estavam reticentes com o TikTok, porque era uma ferramenta chinesa, algumas delas que a gente conversava e abordava para ser patrocinador do nosso projeto, diziam que não estavam no TikTok ainda, que não sabiam muito bem como usar. E no início a gente achou que o negócio ia ser sobre uma casa de criação de conteúdo, de influenciadores que moravam juntos para produzir conteúdo. E aí a gente fez uma competição nacional, cara. O BBB estava muito em alta. Tipo assim, foi o BBB que mais rendeu audiência. Então, reality shows estavam ali, né, ganhando muito engajamento. E a gente sabia que esse sonho de criar conteúdo, de viver ali, era o sonho dessa geração Z, tipo, de viver para ser youtuber, de viver para ser TikToker. E aí, quando a gente E quantos percebeu... anos a galera tinha? Quantos anos essa turma tinha que você começou a recrutar? Teve criador de conteúdo nessa época no TikTok de 16 anos, assim, que aplicava para participar junto com a gente. Então, tipo, tinha os mais jovens, tá? De 13, tinha umas crianças ali que estavam na plataforma de maneira errada, mas a gente nunca considerou. A gente sempre trabalhava com os maiores de 16 ali. E a gente sempre percebeu ali que a maior parte deles não sabia muito bem como produzir conteúdo com as marcas, né? Tipo assim, eles estavam aprendendo ainda como essa linguagem funciona. E eu acho que assim, cara, foi uma loucura, porque a gente resolveu criar uma casa no meio de uma pandemia, juntar um monte de criadores de conteúdo para gravar conteúdo, porque a audiência estava muito em alta. Isso, quando a gente lançou o projeto, assim, a gente achou que a gente ia ter alguns inscritos que queriam morar nessa casa. E a gente lançou na internet um vídeo que eu fiz no After Effects ali, rapidinho. Falei, a gente narrou isso, né? Isso era eu e os meus amigos ali que estavam próximos num quarto de casa. A gente estava brincando ali nisso, né? Tipo, gravando os vídeos, produzindo material. E ao mesmo tempo, eu sabia que aquilo não ia sustentar o negócio, porque ganhar dinheiro, o TikTok não monetizava nessa época. Então a gente precisava de E dinheiro eles das também não marcas. pagavam nada, né? Os próprios influenciadores também não pagariam nada. Ali era só um ambiente para ajudá-los a produzir mais conteúdo. Exatamente, exatamente. Era para desenvolver eles na criação de conteúdo, tanto que a gente colocou, tinham aulas de dança, tinham gravações de clipe que eles faziam para eles aprenderem uma coisa ou outra. E aí eu acho que quando a gente criou a casa e fez todo esse lance, era uma época que a gente estava indo muito em prol da audiência, né? A gente queria que o negócio desse certo, estava engajando, e deu muito certo, tá? Acho que assim, a casa ali teve algumas 3 temporadas, né, que a gente fez o negócio, mas o negócio passou a dar certo mesmo na Ice House quando a gente ensinou as marcas como usar o TikTok e não os criadores. Os criadores sabiam já como fazer o negócio, mas as marcas não sabiam. E a gente teve ali a oportunidade de estar do lado dos criadores. Então, a gente aprendeu muito bem o que dava certo, o que não dava certo, o que engajava, o que não engajava, até que limites, né, você como marca pode ir numa brincadeira ou não. E aí foi história atrás de história. Foram várias marcas que perceberam o trabalho que a gente estava fazendo, que começaram a contratar a expertise que a gente tinha, ao invés de necessariamente os criadores. E aí a gente mudou o modelo de negócio completamente do B2C ali, né? Que era antes a nossa audiência principal, sendo as pessoas que assistiam o conteúdo da casa, com esses jovens que moravam lá, que faziam dancinha, que faziam desafios, que faziam vídeos engraçados. Para uma dinâmica diferente de atender as marcas e as agências que queriam entrar nessa nova era. Mas assim, acho que essa parte da minha história ali foi uma parte que era raça, 100%, porque foi abrir mão de salários. Eu acho que eu tinha uma vida muito confortável, que eu tive que abrir mão, tipo, 100%, de passar a ganhar 80% menos do que eu ganhava. Então, sobreviver das economias, de economizar muito pela empresa, justamente por isso, né? Porque a gente não tinha ainda noção de que poderia se tornar um negócio
legal, que funciona, tipo, o que a gente estava fazendo ali, a gente estava indo muito mais no instinto, no feeling. E aí eu acho que, principalmente quando eu percebi que, cara, não dá para ficar muitos anos assim, tipo, tem hora que o negócio chega no limite, assim, que a gente sabe que a audiência cai, que a receita às vezes abaixa, que as despesas crescem, e eu não estava aguentando mais viver uma realidade, tipo, muito, muito dessa, sabe? E acho que foi o momento ali que, depois de 2 anos, né, 2, 3 anos, que o negócio fez várias temporadas, trouxe vários criadores de conteúdo, aparecemos na TV, aparecemos no jornal, foi onde a minha carreira ali começou a ter um destaque um pouco maior, porque eles convidavam a gente, né, a contar sobre a Nice, tipo, e sobre esse papel que a geração Z tem na construção de uma marca hoje em dia, principalmente por causa do TikTok, dessas plataformas de vídeos curtos, que eu acho que foi quando deu uma mudança ali que eu percebi, cara, o que eu passei agora, tipo assim, de falta de dinheiro, de tipo, cara, não é novo na minha vida, mas eu espero que, tipo, daqui para frente seja diferente. Então, na próxima vez que eu empreender, eu vou estar mais preparado quanto a isso. Eu vou buscar um investimento, eu vou defender melhor a tese, eu vou bater em outras portas, porque a empresa foi feita com o dinheiro do nosso bolso. Então, com investimentos próprios ali. Então, acho que empreender é isso, assim, às vezes. Tipo, dá para se botar em risco, mas chega uma hora que não dá para se enganar pelo sonho, né? E aí... Exato. Essa é uma armadilha, você fica tão apaixonado pelo projeto que você vai abrindo mão de... E eu acho que é legal a paixão pelo projeto, ela é necessária, porque senão você não suporta 6 meses. É isso que você falou, pô, empreender já... Você tem uma coisa do empreendedor, né? Tem um espírito empreendedor ali que a gente fala, mas tem uma hora que o sonho não suporta, né? Então você tem que saber bem o que você quer. A não ser que você tenha um plano muito bem estruturado de dizer, vou passar por isso 3 anos para chegar aqui e vou vender, ou vou levantar dinheiro, enfim... Mas eu acho que tem que ter muita vontade, né, cara? Porque o negócio é complexo. Aí você fica tão apaixonado que você fala, tá dando errado o business. Vamos mudar. Aí você tem que ter a habilidade, inclusive, de pivotar. Acho que essa é uma habilidade gigante que no meio da tua fala, de toda a tua história, dá para ver que você foi pivotando algumas coisas para se adaptar. E eu acho que para o empreendedor também, principalmente para quem tem carreira, inclusive, não só para o empreendedor, saber a adaptabilidade, inclusive, é uma das habilidades que está no Fórum Econômico Mundial como as habilidades mais valorizadas até 2030 e alguma coisa, porque é isso, está mudando tão rápido. Cara, tem AI, cara, enfim, tem tudo, né? Tem o cenário econômico, tem o cenário político, tem o cenário de AI. Se você não souber se adaptar, cara, você vai ficar aí você vai ficar realmente obsoleto. E eu acho que um dos pontos para mim também que foi bem marcante nesse processo de empreender, que vale a gente reforçar, que sociedade é um casamento, assim, então você precisa escolher muito bem com quem você está casando, né? E eu acho que, às vezes, a gente, pela emoção do momento, acaba casando errado. E eu acho que foi uma coisa que eu tive que aprender na prática com esse negócio, que daqui para frente, pô, eu passei a prestar muito mais atenção. A empresa continua funcionando, né? A Nice House, ela ainda continua com a gestão, mas que para mim não fez mais sentido eu sair da operação do negócio. E para mim esse ponto também, por mais quando você vê um negócio que era sua paixão, deixar de ser a sua paixão, isso machuca muito, entendeu? Quando você como empreendedor, sim, percebe que o que você dedicou tanto esforço, tanto amor, de repente ali de certa forma é menos seu do que você estava esperando, se tornou mais de outra pessoa, é difícil emocionalmente ali. Você vê um negócio difícil, mudando ali, e às vezes indo para um caminho e com comportamentos que você não concorda. Mas eu consegui aproveitar todo esse momento para ficar quieto, sabe? Tipo assim, a gente encerrou essa sociedade, né? Mas para mim ali foi o que eu precisava para refletir muito sobre o que eu ia construir nos meus próximos anos e com quem a gente ia construir os próximos negócios, né? E eu tava, assim, por mais que o emocional ali tenha sido muito chato, na prática eu aprendi que também é bom ter bons advogados quando se vai empreender. Muito bom. Esse talvez tenha que ser seu melhor amigo em casos extremos de problema, né, cara? Porque... Mas é curioso, né? Porque acho que hoje a gente tem muito mais acesso
né? Tem milhões e milhões de vídeos no YouTube, curso gratuito, pô, tem grandes empreendedores compartilhando conteúdo, então você consegue aprender um pouco mais, mas a realidade é só na prática, cara. Por mais que você cumpra todos os requisitos, aprenda, tenha o playbook, cara, no dia a dia é muito foda, porque tem coisas que você não são incontroláveis. Por exemplo, você acabou de narrar o lado emocional de um negócio. Cara, como é que você vai prever que esse teu sonho começa a desmoronar? Porque tem muitas variáveis. Pode ser por conta de um sócio, pode ser por conta de um problema, pode ser você com você mesmo. É difícil, né? São muitas nuances aqui do empreendedor. E aí, só fazendo de novo o recorte de empresa, aqui a gente fala com muita gente que está nas empresas também. E as pessoas, né, falam muito sobre a vontade de empreender, só que quase que com uma ilusão, dizendo assim, serei livre, né? Vou ser livre, então vou sair da empresa, o chefe e tal. E às vezes é o contrário, né? Tu vira um escravo de você mesmo, desse negócio. Então tem que ter cuidado ali do desejo, né? Aquela frase, cuidado com o que você deseja que você pode conseguir, mas a gente é suspeito para falar, né? Porque a nossa vida é empreendedora, foi tomando risco a vida inteira, então acho que você vai aprendendo, vai criando cascas, né? Isso tá meio óbvio. Ô, Gustavo, pulando de novo um pouco aqui, avançando um pouquinho mais na nossa pauta, cara, você que agora está empreendendo, a gente falou muito de AI nos nossos bastidores, né, para negócios diferentes, várias ideias e tal, mas agora você acha que está vivendo ainda mais do que ficar experimentando coisas, você está vivendo na prática a execução com AI, né, porque uma coisa é, abre o ChatGPT, faz um agente, faz um prompt, faz um sistema, sei lá, no Lovable, isso é legal, mas né, porque tem função isso. Agora que você está vivendo na prática, cara, eu tenho duas perguntas aqui. Um para o lado de pessoas, que é o que você tem visto mudar, acho que nas habilidades e competências, ou que a gente valorizava nas pessoas, se ainda é esse valor que elas têm. Quem que está ficando para trás, quem que está conseguindo acompanhar, qual que é a tua visão das coisas que vão acabar? E a outra pergunta é como é que está isso na vida real, assim, de execução, de construção de um negócio com AI. O recorte para mim é o seguinte, todos os negócios agora têm AI, né? Todos os fundos, o Y Combinator, enfim, todos os ventures estão olhando para negócios de AI. Só que, cara, muitos deles são coisas meio que você fala, pô, isso aqui não é bem assim, né? Então, olhando para o lado de pessoas, o que você tem visto mudar no comportamento? Quem que vai ficar para trás? Qual que são os teus insights disso? E olhando para o negócio na prática, o que você está vendo na vida real para construir um negócio com AI de verdade? Perfeito. Vou inverter e eu falo o que eu acho das pessoas. Porque eu acho que a primeira parte, para mim, vivendo na prática, até de um sistema, de um lugar que eu estou empreendendo, um setor, que é o da hotelaria, que tem muita dificuldade no processamento dos dados. E aí, tipo assim, eu acho que a gente sempre fala de IA para fazer automação de trabalho, essa camada mais superficial, mas para você conseguir realmente fazer algo eficiente, que vai estar preparado para os próximos 5 anos e não só vai resolver uma necessidade agora, a gente tem que estruturar melhor os dados. E aí, o setor todo, ele está muito negligente quanto a isso. Falou-se de data lakes durante muitos anos e parece que não organizaram suficientemente a forma como os dados são tratados. Porque agora, quando a gente vê, né, muito do que tem de informação para você consultar e você treinar esses agentes a trabalharem com menos alucinações, com mais efetividade e realmente fazerem tarefas que são reais, né, que eles não inventam mais, que os modelos não enchem de abobrinha ali para fazer um negócio bom. Isso, tipo assim, para mim o maior desafio está sendo esse, porque a gente precisa conectar. O nosso negócio sozinho ele não existe, a gente depende de várias outras integrações acontecendo. Então, acho que perceber isso tem sido um desafio na prática, de que as empresas estão desorganizadas quanto a seus dados. E as que estão com eles mais organizados já saem na frente de seus concorrentes, porque você consegue automatizar esses processos de uma maneira muito mais fácil, de uma maneira muito mais inteligente e que mais condiz com a sua realidade. E aí, com base nisso, eu estou percebendo que cada vez mais as pessoas que sabem avaliar esse trabalho feito pela IA são as que eu estou buscando contratar. Porque, que nem você disse, fazer um prompt, fazer uma plataforma, alguma coisa do tipo, para mim, hoje em dia, tipo, eu estou conseguindo fazer, e eu não sou um desenvolvedor, e para mim eu consigo construir todos os sistemas para trabalhar ali no meu Lovable, no meu cloud,
todo o meu ecossistema ele já está conectado, a empresa já está totalmente tipo, funcionando dentro de um ecossistema AI First, então todo mundo já sabe usar AI. Então esse primeiro check a gente sempre cobre realmente de ser um essencial na contratação. Porque a gente não quer escalar o time para ter, tipo, muita gente, porque eu não acho que é assim que as coisas vão ser daqui para frente. Acho que a gente vai ter ter que encontrar pessoas que são capazes de avaliar o trabalho que a IA está fazendo e principalmente fazer o fine tuning dele. E aí esse fine tuning, né, essa atenção aos detalhes, às vezes perceber quando ele está fazendo um over-engineering em alguma coisa, quando ele está criando algo muito além do que não precisa, você tem que parar, você tem que controlar. Então, eu acho que principalmente, sabe, tipo, saber avaliar bem os trabalhos. Porque tem muita coisa ruim saindo, tipo assim, a gente está povoado de conteúdo ruim na internet, a gente está povoado de SaaS que ninguém entra, porque venderam um curso que, tipo, é fácil, de que é legal, mas quando na prática são negócios que não sustentam, são negócios fantasmas. Total. Você refina isso e que você não faz parecer AI, é onde eu acho que está morando o segredo de todo o negócio. Ninguém quer conversar com chatbot com robô, gente. A gente gostou tanto do ChatGPT ali nos últimos anos, principalmente porque ele pareceu ser mais humano, né? Porque ele tornou toda essa realidade um pouco mais fácil para a gente conversar. E aí hoje, por exemplo, no setor da hotelaria, quando eu entro no site de algum hotel e eu vejo aquele chatbot lá, que se eu perguntar para ele se tem piscina no hotel, ele não vai saber me responder, é frustrante. Beira o absurdo, né? Beira o absurdo. Você fala, não, é o mínimo. Hoje em dia já é o mínimo, qualquer um. Exato. E aí você percebe que muitos desses setores, existem muitos setores hoje que podem ser trabalhados com IA e que vão sair na frente. E eu estou usando essa analogia para todo o meu negócio assim. Os meus concorrentes, eles têm empresas muito grandes, eles já têm tecnologias para esse setor. Só que para eles virarem esse barco gigantesco que eles estão, do iceberg que eles vão bater, vai demorar, tipo assim, é difícil você virar esse barco gigantesco de sistemas ultrapassados, de um monte de gambiarra que foi feita, enquanto eu consigo fazer a mesma coisa com um agente que eu vou treinando, um agente que eu vou construindo as ferramentas. Então, acho que o que a gente está fazendo muito aqui internamente é construir as ferramentas que os nossos agentes usam, né? Então, por exemplo, a gente tem vários calls que a gente tem que fazer para concluir uma reserva, para poder fazer um pedido de quarto no hotel, para você conseguir mandar uma mensagem no WhatsApp e o agente conseguir entender que você quer pedir um cheeseburger no quarto 1600. Então, todas essas variáveis, esses detalhes, são ferramentas ali que a gente precisa construir para a realidade do agente. Não é fazer um if-else ali como era antes, fazer todo um sistema com um botão para pensar no que vai fazer, é outra realidade. Então, também a gente está fazendo um mix das pessoas que são pessoas que são um pouco mais sêniores no setor, porque eles precisam traduzir para a gente toda essa realidade do passado que foi construída, porque sem ela a gente também não existe. Então, não é abrir mão, reconstruir tudo do zero, é pegar um pouquinho do passado e juntar com esse novo e combinar ali essa união. Eu gosto dessa frase, tá? Era a frase do Magalu, que eu escrevi no vídeo do Luiz Alebs há um tempo atrás, que é unir a tradição e a inovação. Tipo, e o setor que eu tô é muito isso, entendeu? É o hoteleiro, que ele é tradicional, ele é muito bom na hospitalidade, ele manda super bem naquele negócio que ele sabe fazer há muito tempo, mas ele não sabe de tecnologia. Ele também não precisa aprender, porque ele tem alguém ali que está com essa vontade de trazer essa inovação para o setor. Então, acho que assim, de skills, cara, saber avaliar muito bem o código, saber quando está indo muito além ou quando está indo muito aquém, e em questão de vivência, dados, assim, tipo, organiza seus dados antes de começar a trabalhar com IA, porque senão você não vai nem conseguir atender um cliente, se você for uma empresa que está servindo um IA, ou se você é interno ainda, cara, aí você vai treinar algo com dados errados, vai ser um problema pior ainda depois para você. Então, acho que é isso desses meus últimos 6 meses aí, vivendo nessa nova jornada de empreendedorismo. Que legal. E olhando para outras áreas, assim, né? Eu acho que tenho conversado com bastante empreendedor e tá todo mundo um pouco com essa cabeça de não ter empresas muito grandes, principalmente por conta de AI, né? Que a gente conseguiu automatizar muita coisa.
Mas ao mesmo tempo você trouxe uma característica que é legal, assim, que é quase... Você já tinha me falado dessa frase, eu achei essa frase genial. Quando você falou, eu me lembrei dela, né? Que é fazer IA não parecer que é IA. Isso é genial, porque senão, né, também você perde total diferencial competitivo, porque o padrão todo mundo já sabe fazer, todo mundo, né? Na nossa bolha todo mundo já sabe fazer, então não vai ser mais diferencial. Mas quando você olha para outras áreas, porque o mais óbvio, a gente está falando de programação, a gente está falando de dados, né? Essa galera... Ele é mais óbvio porque é a essência do AI. Mas quando você está olhando para outras áreas, tipo, sei lá, marketing, administrativo, acho que até financeiro, não vou nem entrar nessa parte mais back-office, porque não é muito a nossa praia, mas quando você olha para outras áreas de estratégia, de gestão, de marketing, na tua cabeça também está embarcado esse nativo, AI nativo, que a gente fala de nativo digital, agora é o AI natives, como, sei lá, como é que a gente vai chamar? Eu acho que é isso. E aí, por exemplo, tipo, sei lá, drama bobo, tá? Contratei um sisteminha de gestão interna semana retrasada ali, que ele não tinha uma integração com o nosso banco. E aí eu falei, cara, tipo assim, desculpa, mas no cloud eu faço um conversor de formato TXT para o arquivo que o banco precisa ler, tipo assim, rápido, você consegue automatizar esses lançamentos lá em poucos segundos. E aí você fica pensando, Sim. cara, como é que eles não fizeram isso ali, sendo que com o cloud eu consegui resolver isso em poucas horas? Eu que não sou do financeiro, tá? E precisava fazer uma integração Sim. de conciliação de pagamento. Tipo, cara, tem algumas coisinhas que são detalhes bobos ali do dia a dia processual, que quando você tem uma ferramenta de IA à sua disposição e você sabe usar ela, o que era para ser uma grande dor de cabeça se torna um negócio muito mais simples. E para mim, por exemplo, tipo, cara, para mim um drama gigantesco era a proposta comercial. Eu fazia antes propostas comerciais em PDF, né? Tipo assim, mandar aquele PDF de 30 páginas para o cliente que você sabe que ele não vai ler. E aí você fica naquela situação, tipo assim, putz, se eu não fizer tão bonitinho, talvez ele não goste, porque no mundo da publicidade era assim, né? E quando você está vendendo esse tipo de projeto, tem que ter um PDF bonito. Mas eu ficava, o PDF não é efetivo. Tipo assim, eu tinha, por exemplo, coisas lá que eu precisava mostrar números, que ele precisava ver mais detalhes, ou ver, sei lá, uma porcentagenzinha que ele não tinha acesso. Eu falei, cara, eu vou automatizar tudo isso num link externo que ele acessa e ele consegue interagir com a proposta comercial dele. Ele consegue ver ali o que ele pode mudar, se ele conseguir reduzir um pouquinho esse preço ali, tipo, se ele reduzir a quantidade de quartos, por exemplo, ele consegue ver o quanto custa o valor da nossa ferramenta para uma coisa ou para outra. Então, essa quantidade de processo, por exemplo, eu já falei de comercial, falei de financeiro, são coisas que aconteceram só nas últimas semanas, últimas 2 semanas. E a gente conseguiu fazer isso dentro de casa. A gente usa toda essa parte de cloud, de Lovable, para prototipar, eu brinco no Lovable para provar uma coisa para o meu time de tecnologia, né? Então, quando eu falo, cara, essa página interna tem que ser assim. Eu que decido ali inicialmente como vai ser essa estrutura, e eles refinam, eles fazem esse trabalho, porque a gente está na fase do que feito é melhor que perfeito. Ele precisa existir, o negócio precisa ir para a rua, a gente precisa pilotar, fazer, né, os primeiros testes. Eu não vou ficar aqui horas, tipo, pensando na cor desse botão. E, obviamente, isso é importante. Obviamente, isso vai ser importante em algum momento. Mas agora não é o foco. E com isso, a gente ganha muita velocidade de desenvolvimento, de testar, de errar. E aí, tipo assim, eu tenho também... Agora a gente captou investimento, né? Só que cada mês que passa, se a empresa não está faturando, mais distante eu fico de break-even esse negócio. Então, para mim, um mês que eu ganho fazendo um protótipo ali que ajuda o produto a ir para a rua mais cedo, eu já mudei a lógica do negócio, economizei muito dinheiro e me tornei uma empresa mais eficiente internamente. Então, a gente está fazendo isso, porque senão não sobrevive, tá? Isso é fato. Tipo, hoje em dia, com a velocidade que todo mundo está, se para eu conseguir brigar com quem eu quero brigar, que são empresas muito grandes, o setor de turismo ali é gigantesco, o setor de viagens, né? O de hotelaria ele é um pouco mais nichado, mas ainda assim já tem alguns players. Então, cara, para brigar com eles, eu vou ter que ir de jet ski, entendeu? Tipo, eu não vou conseguir ir com barcão, não. A gente vai ter que ir mais rápido ali para conseguir chegar perto da onde eles já estão. Perfeito, perfeito. Animal. Pô, cara, sensacional. Poderíamos ficar aqui o dia inteiro falando, né? Mas, enfim, hoje os vídeos são curtos e está 1 hora aqui, porque se deixar a gente fica aqui horas. Mas já indo para a reta final, e depois a gente vai ter vários outros papos, olhando para uma janela de
12 meses, né? Nos próximos, sei lá, de 12 meses corridos, não necessariamente para o próximo ano. O que você acha que vale ou a empresa ou o profissional se desenvolverem ou prestarem muita atenção para não ficarem obsoletos? E é muito doido eu falar isso, né? Que nos próximos 12 meses a pessoa pode ficar obsoleta, mas na prática é o que a gente está vendo, inclusive com SaaS, com empresa de software. Que você deixaria de mensagem final para esse, dado a tua história, o teu modelo mental, o quanto o comportamento, a atitude, o diferencial é importante? Você trouxe várias nuances aqui ao longo da tua fala sobre quebrar um pouco o paradigma, né? O status quo. Puta, o cara vinha e ele recrutava desse jeito. Não, cara, eu vou lá num fórum que o cara tá... Sim, você tá cumprindo o padrão e aí você começa a gerar diferencial competitivo. Então, para alguém não ficar obsoleto ou uma empresa não ficar obsoleta nos próximos 12 meses, o que você recomenda que as pessoas estejam atentas ou desenvolvam? Cara, que pergunta boa, tá? Olha, eu vou te falar uma coisa que talvez funcione para algumas pessoas, mas eu acho que para quem está empreendendo, principalmente, vai ser legal. Cara, aprender tecnologia é muito divertido quando você passa a entender, tipo, o potencial dela ali para várias aplicações. E, sei lá, por exemplo, o Cloud me gera imagem, às vezes fazendo um PDF bonitinho com HTML. Então, tipo assim, o que eu falei agora? Se a pessoa não sabe o que é um HTML, às vezes um código ali do Cloud, um PDF, o que é um artefato, o que é uma coisinha, às vezes, simples, que já deveria saber um pouquinho mais, entender sobre a tecnologia realmente, sabe? Tipo, cara, o que esse robô tá me gerando? Né? E para que eu aproveito ele? Porque assim você vai conseguir extrair o melhor das ferramentas de IA. Porque o superficial, usar o ChatGPT, não é um diferencial. Todo mundo está usando o ChatGPT, todo mundo está fazendo isso, a gente está vendo tudo sobre isso e não é sobre aquilo, né? É o texto de todo mundo ali, porque primeiro foi tradição, agora é o sobre isso, não é sobre aquilo, que está super em alta por causa do ChatGPT, que todo mundo identifica. Então, eu acho que você ir além no negócio da IA é você começar a estudar, tipo, o que está acontecendo por trás dela. E aí, se você vai além, você entender o que é o RAG, o que é essa estrutura de dados que ele precisa para trabalhar bem, como que você organiza a sua pastinha ali também para usar esses agentes que agora vão tomar o controle do seu computador, né? Então, a gente tem algumas tarefas que a gente faz aqui, que a gente deixa o computador parado e o robô fica ali trabalhando, né? O nosso Claudinho, o famoso Claudinho, ele trabalha Claudinho. ali em ler tudo. E tem sido incrível a evolução que a gente teve com o Cloud em comparação ao ChatGPT, por exemplo. Então, essa abertura a essas mudanças, estudar o que tem de diferente numa ou outra, é o que muda muito a qualidade do trabalho, sabe? Para você não ficar repetindo o que todos os outros estão repetindo. Então, acho que uma questão de não ficar obsoleto é isso, entender melhor sobre tecnologia, porque às vezes ele vai gerar umas coisas que você não vai entender, ele vai te perguntar coisas que você vai ficar tipo, cara, o que é isso? Mas quando você começar a andar no ritmo ali e entender, quase pensar como um engenheiro de software mesmo, né? Tipo, um sistema não existe sem um banco de dados. Então, como é que você quer criar um sistema próprio de gestão sua, sendo que você não está hospedando seu banco de dados em nenhum lugar? Se você quiser usar IA, com qual IA você está conectada? Cada modelo tem um diferencial. São coisas que eu acho que dá um diferencial. Um pouquinho baixinho, é bom que chegou exatamente no alerta, né? Você está dando o teu alerta, passou a ambulância para reforçar, para reforçar a tese. É para reforçar, cara, que a gente dá para pensar um pouco de maneira processual. E aí, fazer esse pensamento processual para depois jogar para o agente trabalhar no seu problema. E eu acho que esse é um ponto, quando eu aprendi a fazer um bom PRD, né, aquele Product Requirement Document lá, cara, quando eu aprendi a fazer um bom PRD, assim, tipo, eu nem preciso do meu time de tech mais, porque todo o resto eu já consigo fazer sozinho, já consigo configurar o meu ambiente ali para produzir as coisas. Então, acho que entender todos esses detalhes, essas nuances que a gente não sabia antes, é um super diferencial, assim, para você conseguir trabalhar bem com esses agentes no futuro, que eu acho que vai ser o nosso copiloto, né? Não vai ter muita saída, assim, tipo, não vai contratar só o Gustavo, vai contratar o Gustavo e o Claudinho do Gustavo. O Claudinho tá bem trabalhado, tá bem treinado, tem as skills certas, tá com um processo bem definido. Total. Que loucura, né, cara? Cada dia eu fico mais impressionado, porque é isso, né? Muda completamente o como as pessoas vão fazer, né? Como é que vai ser isso? Que habilidade você quer daquela pessoa? O que é o básico, né? A gente viveu várias mudanças dessas, né?
migração para o computador, para o digital, rede social, etc. Ainda mais a gente nas nossas áreas mais inovadoras, digamos assim, começou a virar pré-requisito se você não soubesse fazer determinadas coisas. Mas como é curioso pensar isso, né? Você acabou de trazer um ponto que ninguém nunca tinha falado. Você vai contratar você e o cara vai perguntar, e o teu agente, como é que tá? Para reforçar as tuas habilidades, né? Que loucura, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Parece que os filmes e os desenhos já contaram tudo isso, né? Essas histórias todas. Pois é. Ué, valeu a pena Cara, muito legal. Tanto filme de nerd lá atrás, porque agora eu já fico mais animado com esse mundo que a gente está vivendo. Você já está acostumado, né? A gente estava esperando por isso e agora está chegando a era. Pô, cara, muito legal. Queria te agradecer aí pelo papo, pela paciência de contar um pouco da tua história, abrir o coração aqui de trazer a tua narrativa. Você sabe que é um cara que eu admiro bastante, então a gente vai se acompanhar ao longo da trajetória e vamos marcar próximos papos. Então, se você quiser deixar recados finais aí, enfim, fica à vontade. Não, eu queria agradecer também o convite. Gente, no ano passado, o Thiago me ajudou muito com muita coisa, porque eu não sabia no que eu ia empreender. Eu tinha uma tese que, assim, a gente estava apostando que ia dar certo, mas de repente deu uma reviravolta que o mundo mudou. E eu acho que isso que acontece muito quando a gente está empreendendo, que eu queria deixar um recado principal para todo mundo, que, cara, ninguém sabe muito bem o que está fazendo. As coisas estão mudando o tempo todo, então existe um ponto de inflexão ali muito grande acontecendo em todos os setores, que a gente tem espaço de crescer muito rápido. E eu acho que para mim empreender é muito isso, é a capacidade de mudar as coisas de uma maneira muito mais rápida, tanto para a minha vida, né, para a minha vida profissional, para a vida das pessoas que trabalham comigo, como para todas as pessoas que usam o meu produto, né? Então, acho que perceber que dá para a gente fazer muita mudança muito rápido com esse momento é o que dá mais apetite para a gente fazer tudo, assim. Então, acho que queria agradecer pelo espaço para a gente poder conversar sobre isso, fico super feliz de falar. E também, cara, a galera mais jovem, tipo, cara, tem que correr atrás, velho. Não adianta achar que os ambientes de trabalho vão se adaptar ao como a Gen Z se comporta. Tem espaço para empreender, para fazer diferente. A gente está sendo muito, né? Tá muito em spot, a gente está muito em alta ali, esses jovens que conseguem fundar negócios e conseguem escalar rápido, porque tem alguma coisa de diferente. Então, acho que aproveitar esse potencial de uma maneira legal é o que a gente tem que fazer, assim. Então, meus recadinhos finais são esses. Baita fechamento. Valeu, Gustavo. Sucesso, cara. Abração. Valeu, obrigado cara. de novo pela participação.